Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Novamente estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, da série psicológica da nossa irmã Joana de Ângeles. Como nós tínhamos proposto, desde o início da primeira aula, ou da primeira conversa, que tivemos a partir do primeiro livro, que é Jesus e a Atualidade, e é esse livro que nós estamos estudando, e ele basicamente é a nossa abertura para irmos devagar estudando a respeito dos conceitos junguianos. E nós prometemos que devagarinho nós íamos trabalhando com esses conceitos para que a gente pudesse então compreender melhor a proposta da psicologia de Joana de Ângeles. Então vamos nos preparar para estudarmos um pouco hoje sobre complexos, para podermos pôr em prática esse nosso trabalho de autoconhecimento. E logo depois nós vamos entrar no capítulo 4, que Joana trata de Jesus e amor, sobre Jesus e amor. Como é que Jesus vivenciou esse amor e se nós temos condições de nos aproximarmos, dessa forma de se comportar, dessa atitude extraordinária que o Mestre trouxe para nós. Então vamos juntos fazer a nossa oração, que fazemos sempre, pedindo socorro à espiritualidade, que nos inspire, que ajude vocês também, que estão conosco nesse instante. Hoje é quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, no sul da Bahia, e nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Vamos então preparar os nossos corações para que a gente possa fazer a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Como é que nós vamos fazer para colocar tão lindas lições nessa oração que Jesus nos ensinou? Então, a gente sempre conversa, com pessoas que assistem essas lives, que estão acompanhando o trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles, e aí vem a responsabilidade grande nossa de traçarmos assim um percurso mais fácil para que a gente entenda os grandes conceitos que o nosso irmão Carl Gustav Jung trouxe para nos ajudar a fazermos o nosso mergulho interior. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre complexos, para depois colocar esse conhecimento na proposta do texto, do tema do capítulo 4, que a nossa irmã Joana de Ângeles nos fez a respeito de Jesus e amor. Como é que a gente pode entender o que seja complexo? Vocês vão dizer, ora, complexo é um conceito. Se ele é um conceito, ele está dentro de uma teoria, Realmente, ele está dentro de uma teoria. Mas olhem bem o que eu vou ensinar para vocês. Nós não vamos, com o estudo da obra de Joana de Ângeles, colocar o conhecimento teórico dentro do nosso dia a dia. Nós vamos pegar o que é o conhecimento teórico, trazer para o nosso dia a dia de uma forma clara. Se nós entendermos os nossos complexos, que são núcleos de pulsão, aí com Freud, ou núcleo de energia psíquica, aí com Jung, para esses núcleos que são e estão ativados sempre pelas emoções, nós vamos ver que essa área grande que o Jung chama de sombra, ela é essa área psíquica pontilhada por complexos.
Daí advém a nossa necessidade de entendermos o que é um complexo. Então, aqui nós vamos fazer a proposta. Nós, agora que sabemos um pouquinho de teoria, do que a gente acabou de explicar, nós vamos colocar agora na prática, porque complexo é sentir. Como é que eu sinto o complexo? E existe uma medida muito bacana, né, para aplicarmos em nossa vida, que é a questão da reação. Como é que eu reajo a uma provocação? Como é que eu reajo a uma situação, né, que pode estar ocorrendo no nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, em nossos relacionamentos ou em nossas relações com as pessoas. A questão é como eu reajo. Vocês entenderam? Então, nós vamos pensar na questão de uma ferida. Uma ferida aberta, que está ali com energia pulsante, uma ferida emocional, gente. Né? A gente tem que simbolizar o negócio aí. É uma ferida emocional. Ela está ali aberta, é uma energia pulsante que me leva sempre a reagir quando alguém ou algo, um fato da vida, nos mostra situações que têm relação com minha ferida. Aí a gente vai para aquilo, bateu, levou. Entenderam? Ou bateu, não vai levar, mas a minha mente está ali destruindo o outro. Ou eu não faço isso por princípios de educação, eu engulo essa energia, porque ela sai do inconsciente num rompante tão grande que aí ao mesmo tempo eu coloco para dentro do psiquismo que se eu fizer isso sempre, muitas vezes, eu vou ter uma problemática grave mais tarde, que são os problemas somato, né, do corpo, psíquico ou psíquico somato. Então, alguém que toma uma surra, que é ferido, e a gente vê por aí muito, lá na delegacia da mulher, que a gente vai encontrar essas situações. Então, esse somato termina trazendo para o psiquismo uma série de reações. Mesmo que a mulher ela saia dessa relação dolorosa, né, em que ela foi espancada, ela foi ferida, né, ela foi ferida materialmente falando, nós vamos deixar aqui de lado um pouco a questão do bullying, ou então de como ela foi psiquicamente machucada, e nós vamos ver que toda situação que ela presenciar, que ela vivenciar, de ataque físico, ela terá uma reação de dor. Porque ninguém pode ver, ou ainda poderá não saber que ela viveu aquela experiência, mas a questão está psiquicamente dentro dela. Então, é somato, do soma, do corpo, que tem psiquicamente uma consequência grave. E aí é isso que Jung nos chama a atenção, e a nossa irmã Joana de Ângeles, que a gente precisa prestar atenção no nosso sentir. Então não precisa aprender a teoria, é o sentir. Como eu reajo a isso, como eu sinto, como eu me sinto a essa situação. Existe uma medida muito interessante, facílima, para eu saber se eu tenho ali um complexo, que é aquela velha pergunta, né? Aí o pessoal sempre me pergunta assim, Carmélia, como é que eu sei que eu tenho um complexo? Eu digo, olha, nós temos milhares, hein? Já que somos reencarnacionistas, vamos observar que em nosso passado de encarnações, nós temos velhos complexos trazidos de outras existências, que à medida que a gente vai para outra experiência reencarnatória, vivendo as mesmas situações, esses complexos, eles retornam. Aí alguém me perguntou outro dia, e eles não se acabam com a morte? Não, gente, porque isso é do espírito imortal. Entenderam? Agora imagine só que quando nós vamos avaliar essa existência que nós estamos, né, esta que eu estou e essa existência que vocês estão vivendo. Então nós já temos, olhando para nosso passado,
uma série de núcleos que são complexos, que estão aí trabalhando sem que nós percebamos a existência deles. A proposta de Joana é que a gente perceba, através do sentir, a existência. Então, nada de teoria, e sim o sentir, o sentimento que me surge, que me aparece diante daquela fala, daquela situação, ou mesmo das pessoas, né? Porque aí a gente vai, eu tenho inveja de fulano. A inveja já é um núcleo de complexo, certo? Eu compito com outra pessoa. Compito mesmo, viu, gente? Porque o verbo é competir. Então, no presente do indicativo, eu compito, tu competes. Então, eu compito, né, com alguém e essa competição não é saudável, né, porque ela me deixa mal, né, quando o outro ele consegue vivenciar uma vitória, um sucesso, não é? Como eu tenho inveja e eu compito, né? Eu termino falando mal da pessoa e colocando um bocado de senões para aquele sucesso que ela teve. Então, prestar atenção que é o sentir. Aí vocês aprenderam. Então, é a reação. Olha, cada reação que você vive, cada reação, é só uma peça do quebra-cabeça. Uma peça. Então, no final, assim, de 3 meses de prestar atenção em mim, como é que eu reajo a essas situações, eu vou observar, então, que há algo ou questões muito graves, não é, em meu psiquismo enquanto espírito imortal. Mas como é que eu faço isso? Olha, escreva a simbolização, porque a gente simboliza, sabe? Então a gente vai escrever, tem que ter um caderninho ali de junto. E você vai colocando tudo que você sentiu. A gente está falando de emoções, né? Todas as emoções negativas, e pode também grafar as positivas, né? Para melhorar as positivas. Você vai colocando ali naquele caderninho e depois você faz um inventário e depois então você vai fazer uma análise daquelas emoções que são as suas. Todo o trabalho do autodescobrimento é meu, é de vocês em separado. Não é o outro que está lá fora. Eu não tenho que olhar o outro que está lá fora, nem ir para o lugar da vitimização. Nós precisamos estar conectos com a ideia do meu sentir. Entenderam como é que isso? Nenhuma teoria, nenhuma descrição de um conceito vai responder o que você sente. Porque na mesma situação, o que eu sinto é diferente do que você sente. Então, se tivermos agora 10 pessoas juntas escutando esse trabalho, nós vamos ver que cada um de nós sentimos diferentes. Os efeitos do texto que a gente está fazendo a preparação para trabalhar, os efeitos do aprendizado, a forma como a minha família me trata, como me vê, como me enxerga, né? Como ela coloca para fora, né, as coisas, como elas veem, não significa que seja a realidade. Nós precisamos ver a análise do outro para entendermos como essa avaliação exterior ela nos toca, sabe? Então, o negócio é usar a analogia das feridas. Observar no dia quantas vezes eu me feri com as falas dos outros, com as situações que ocorreram junto a mim, para eu ter condições de identificar os meus complexos. Tá vendo? Aí então, como é que eu reajo? Aquilo que eu reajo é aquilo que realmente me tocou. Olha a medida. Se aquela situação, aquela fala,
tocar o seu complexo, é porque você tem uma ferida e você vai reagir. Se não tocar, você não tem a ferida, você já superou, ou aquilo nunca lhe incomodou, não é uma ferida, e você vai, então você não reage. Você não reage, você ouve, mas não é com você, né? Porque você já superou. No texto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos ver a figura de Jesus, isento de complexos. Porque Jesus é uma figura que inconsciente e ego não estão numa luta, né? O inconsciente e o ego, eles travam uma luta diária para manter um equilíbrio que nós queremos. E esse equilíbrio que a gente busca tem um nome. Sabe qual é o nome? Felicidade. Certo? A felicidade real. Em que a gente pode estar doente, pode estar no meio de uma guerra, mas você está emocionalmente equilibrado. Jesus já tinha ultrapassado tudo isso, porque essa trajetória dele foi uma trajetória em outros sistemas solares. Quando ele chega ao ponto de atravessar todo esse mar, né, de mar revolto de impedimentos, numa trajetória de muitos milênios, vamos dizer assim, ele chega para construir o planeta Terra já integrado. Ego não briga mais com conteúdos do inconsciente. Como é que ego briga com conteúdos do inconsciente? Falando de complexos. Alguém me diz uma coisa, eu quero reagir. Eu tenho uma vontade de mandar aquela pessoa para aquele lugar. Ou de reagir aos argumentos, tirando, colocando, jogando no outro aquilo que eu acho que são defeitos dela. E a gente vai para a discussão. Jesus não vivia isso. Isso é embate do ego. Mesmo que eu queira usar de hipocrisia, né, e aparecer como uma pessoa pacificadora, mas que dentro de mim eu não sou pacificadora, né? Eu sou da guerra mesmo, eu sou da reação mesmo. Olha bem, então não há na energia psíquica uma condição de encontro, de integração, porque nós estamos na hipocrisia para o mundo, mas eu estou aqui, a energia, ela não integra a verdade. Quando integra, é quando ego e self se encontram sem dever nada para ninguém, nem para o mundo. A gente volta lá para o Pai Nosso, aquela primeira parte, né? A gente já aprende a santificar o nome de Deus. Então, tem uma outra questão aqui que eu queria colocar, é sobre o eixo arquetípico, eu vou deixar para o próximo encontro, né? Assim, à medida que a gente for estudando assim, devagar. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que dizem assim, eu acho que eu sou um louco. A gente vê no atendimento fraterno isso, né? Ou o pessoal que já tem experiência com terapia, né? Fazendo, né? O terapeuta ou o analista. Eu acho que sou louco. Não, você não é louco. Mas eu acho que eu sou uma pessoa problemática. Não, você não é uma pessoa problemática. Você só tem complexos. Entenderam? Nem louco, nem problemático. Nós temos complexos. Então a proposta é identificar esses complexos e começar a trabalhar com eles. Então, ter complexos é sentir. Né? É sentir. E eu só vou sentir a dor quando a ferida está exposta. Ou então quando a ferida criou uma casquinha, usar a simbologia da ferida, ela cria aquela casquinha, porque a gente começa a fazer o evangelho, a gente começa a se ligar, a se melhorar, a se tornar uma pessoa melhor, e a gente acredita tanto nisso, trabalha tanto nisso, que é capaz de dizer assim, esse tipo de coisa aí já não me toca mais. Mas presta atenção, você está sendo coerente? Você está sendo
realista, você está dizendo a verdade sua, às vezes não. Às vezes aí a gente usa esse tipo de argumento para mostrar, é uma prepotência, né? Que você já suplantou essas questões, você vai mostrar para os outros. E então nós vamos descobrir que aquela ferida, que é aquele complexo, ela só tem uma casquinha. E no dia que a gente se encontra com alguém que é importante, né, para gente, um pai, uma mãe, uma irmã, assim, uma pessoa bem chegada da família, que toca naquela ferida, a casquinha racha, explode e o sangue jorra. O sangue da dor, do sofrimento. Vocês entenderam a diferença entre estar integrado, fazer de conta que já está integrando os complexos, e aquele que não integrou ainda? É o que reage, é o do bateu, levou. Aqui já deu para a gente ter uma ideia mais ou menos sobre essa questão dos complexos. Por que a gente não consegue colocar o evangelho em prática? Por que a gente não consegue ouvir os conselhos de Jesus para pôr em prática? Por que nós não abraçamos Joana como uma irmã amiga? Por causa dos complexos. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar o complexo e cuidar de tratar o seu complexo. Eu tratando os meus, vocês tratando os seus. Mas o que é que Joana vem nos mostrar com Jesus e amor no capítulo 4? Joana, eu amo cada vez mais Joana. Que espírito magnífico, né? Que profundidade que ela tem da alma humana. E isso é que me encanta em Joana de Ângeles, a nossa irmã maior. Ela vem trazer duas grandes questões nesse texto, que Jesus nos ensinou e nos ensina todo dia. Ela diz que o amor é a solução para todos esses complexos e essas feridas que nós trazemos na alma. E que o perdão é a cura das enfermidades. Entenderam? Porque se alguém, familiar meu, próximo meu, me trata com indiferença, com abandono, ou então tem palavras depreciativas, grosseiras a meu respeito, eu preciso prestar atenção na minha reação. Às vezes a questão do abandono, ela está relacionada à minha infância, né? Pode ser de qualquer um de nós, em que esse sentimento de abandono foi introjetado no psiquismo da criança, às vezes ainda bebê, e ele cresce, né, com essa rachadura na alma, e quando alguém demonstra esse abandono no núcleo familiar, vai ativar esse complexo, essa ferida do passado, que está lá. E nós não compreendemos como é que isso acontece. Mas é assim, é o mecanismo psíquico do ser humano, que Joana vai dizer, perdoe, para você não adoecer. Nós vemos, em nossa experiência, né, de reunião de desobsessão, das reuniões mediúnicas, a gama de espíritos que chegam em estados deploráveis de vingança, de ódio, que você diz assim, meu Deus, se eu estivesse no lugar deles, eu estou aqui no lugar de um doutrinador, pedindo a eles para perdoar, né? Perdoe, perdoe. Normalmente eu não faço isso. Eu tenho essa dificuldade em dizer isso para o espírito. Eu peço a ele que ele se cuide, que há coisas mais bonitas, né, para se envolver, que há sempre alguém que nós amamos muito naquela vida e que a gente precisa encontrar essa pessoa, porque eu sinto a dificuldade em pensar na situação daquele espírito, né, que teve sua família retalhada, que teve sua família destruída, que ele próprio foi destruído com uma vingança terrível. E aí, estando naquele lugar, como eu faria?
Eu digo a vocês, eu não sei como eu reagiria. Eu não sei. Mas certamente eu também ia ficar lá num umbral grosso, pesado, na região de muito sofrimento, até eu entender que eu ia ter necessidade de desculpar, depois perdoar. Mormente, quando a gente encontra a pessoa reencarnada, e aí eles sentem uma satisfação. Eu te encontrei. Procurei por tantos anos. Uma vez vivi uma experiência do espírito que estava há 200 anos. Eu descobri perguntando a época que o fato tinha ocorrido. E eu fui levando, né, devagar a conversa. E quando ele me disse a situação, mais ou menos onde era, tinha por volta de 200 anos que ele procurava aquela criatura. Pense aí, fixado naquilo. Doente, destruído. No dia que encontrou, aí ele então contou a sua história, né? Que ele, depois de ter a família toda destruída, toda jogada para os porcos, pipinada, também pipinaram ele, né? Cortaram ele em milhões de cortes até ele esvair sangue e morrer. E aquela pessoa, ela já tinha sofrido 36 cirurgias. Ele disse assim: eu não quero que ele morra, eu quero que ele continue vivo, porque ainda tem muito corte a ser feito no corpo dele. Pense alguém chegar, a família desesperada, pedindo um socorro para uma criatura dessas, e você vê alguém, que eles não andam sozinhos, né? Eles andam dentro do grupo do ódio que os une, das grandes vinganças que os unem. Então eles são muitos, muitos. E a gente vê a dimensão do trabalho desobsessivo e aí não é que reside a questão reside em você orientar aquele que chegou doente, para que ele abandone, ele mude, abandone o álcool, a bebida, as drogas de todo jeito, a forma de pensar, de reagir, que se ligue para Jesus. Como é que a gente faz isso se a pessoa não quer? Aí os espíritos amigos dão aquele socorro momentâneo, né? E você termina voltando para casa para viver sua própria história. É um negócio terrível. Então, a Joana vai nos falar que no meio dessa sociedade perversa e agressiva, quando a gente fala sociedade, nós precisamos, meus amigos, nos incluirmos aí. Quantas vezes nós somos agressivos? Nós agredimos. Para agredir não precisa falar, não precisa dizer. Nós agredimos também aqui no pensamento. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Muito. O que é que você está pensando? O que é que sua mente está produzindo? Sua mente está produzindo uma energia de equilíbrio ou uma energia destruidora? Porque quando nós usamos o trânsito entre as pessoas na sociedade, nós podemos viver, sermos furtacô, diremos assim, vivermos muitas facetas da nossa personalidade. E aí, essas facetas, como não fizeram a integração com o bem, elas terminam sendo vividas como cenas da vida de cada um, que não estão conjugadas com a proposta de Jesus. Então a Joana vem trazer nesse livro essa grande lição, não é? A solução para tudo isso é o amor, ame. A segunda solução, tão boa quanto a primeira, é o perdão. Por que eu tenho que perdoar? Para você não ficar doente. Você vai ficar enfermo. Porque a energia que você produz do ódio, da revolta, da raiva, da inveja, do ciúme, é uma energia destrutiva, a Joana vai nos ensinar. E se é uma energia destrutiva, quem vai ficar doente? Você que produz a energia. Então, ela diz o seguinte, eu fiz até uma sigla quando eu estava estudando o texto, faça PPS, não é sigla política não, viu, minha gente? A paciência, seja paciente, seja pacífico e sereno.
PPS, pacífico, paciente, sereno diante das coisas. Aí eu estava pensando assim, paciente a gente pode treinar, pacífico pode também, mas a serenidade não é algo que o outro vai ver, porque a serenidade está aqui, ó. Ela é psíquica, ela é uma emoção de qualidade e valor extraordinário. São 3 emoções positivas, né? Você pode mascarar as 2 primeiras, mostrar que você é pacífico, no íntimo não é, mostrar que você é paciente, mas você está com vontade mesmo de jogar a cadeira no outro, mas a serenidade a gente não consegue. Porque hoje já há estudos, né, dentro da neurociência que podem, pela dilatação dos seus olhos, pelas expressões, você não pode esconder a expressão de não ser sereno. Ela vai aparecer num rictus, numa forma da boca, numa forma de olhar, o jeito como você passa os cabelos, a forma como coloca as mãos, como anda, como o corpo fala. É isso. Entenderam? Então, fazer PPS, hoje é nosso dia de começar, viu? Nossa irmã Joana de Ângeles. Ela vai mostrar aqui uma faceta de Jesus extraordinária, que eu também fiquei pensando. Por que nós cultivamos essa ideia do Jesus crucificado? Por que a gente tem que ter uma cruz numa correntinha? Para lembrar do sofrimento de Jesus? Né? A que me remete a cruz? Ó, ela faz essa proposta, né? A que me remete? Ela vai dizer em outros textos que o nosso trabalho com Jesus é o trabalho do Jesus descrucificado. E que essa relação que a gente tem com a cruz é a relação com os nossos sofrimentos. Os nossos. Porque Jesus ele estava cumprindo ali uma trajetória. E ele já tinha o ego e o self integrado. A cruz como lembrança de sofrer. Mas não é o sofrer de Jesus, é o seu sofrer. Entenderam? Esse sofrer é o sofrer dos complexos. É isso aí. Então a cruz, ela toca o meu complexo. Eu tenho dificuldade com a cruz. Não tenho nada. Nunca usei nada que remeta ao sofrimento de Jesus. Nada. Porque eu não penso nele assim. Eu sempre pensei ele como alguém entre nós, que veio para nos ensinar. Um professor alegre, um professor otimista, um professor que sabia ser rígido na medida certa. E aí nós vamos ver todos os encontros de Jesus com os fariseus, com os publicanos, né, toda aquela história toda. Nós vamos encontrar Jesus ajudando a tanta gente, mostrando a solidariedade, né, por exemplo, como Joana nos mostra, né, com o samaritano, naquela estrada, que vai acudir alguém. O samaritano não era ninguém, era povo reles, não era considerado pelos fariseus, era ninguém, era nada, mas Jesus, diante da solidariedade dele pelo outro que está caído e doente, Jesus deixou a lição do samaritano gravada em nossas consciências, para não esquecermos nunca que precisamos ser solidários, para não ficarmos solitários. Todo esse mergulho no processo depressivo, a nossa irmã Joana de Ângeles vai falar em várias obras da série psicológica, não é? É falta de solidariedade. Precisamos estar solidários, porque sempre vamos estar envolvidos no auxílio. Para falar em auxílio, nós vamos lembrar então do grande auxílio que ele deu àquela mulher Ciro-Fenícia.
O que foi que Jesus fez com a mulher Sírio-Fenícia? Era uma estrangeira, né? E Jesus, então, socorreu. Olha que profundo senso humanitário. Isso é uma humanidade no mais alto grau. Nós não temos condições, né, de entender isso. Porque quando a gente passa na rua, na praça, que vê alguém caído, doente, e que nos pede um auxílio, por favor, de uma comida, de alguma coisa, nós não damos. A gente vai embora. Não precisa dar dinheiro. Pergunte. Você está com fome, quer um sanduíche com suco? E aí você compra o sanduíche e o suco, volta e dá à pessoa. Olha, eu mergulhei bastante nesse texto para pensar nessas coisas todas. Quando Jesus ajuda a mulher equivocada, o que foi que Jesus curou na mulher equivocada? Ele curou o sentimento de culpa que ela levava. Porque ela era uma prostituta. E ser prostituta naquele tempo, no direito tem uma expressão, resnúlios, coisa de ninguém, uma expressão latina. Era ser resnúlios. Sabe o que é coisa de ninguém? Para ser usada e jogada. Então a mulher equivocada trazia essa culpa enorme dentro dela. E quando ela vai procurar Jesus, Jesus entendeu. E Jesus curou essa mulher da culpa, porque a culpa era o processo das feridas na alma. E Jesus, em seu amor infinito, estendeu a mão e curou. Olha, na segunda parte do texto, Joana vai colocar 3 situações que ela engloba esses casos aí. Ela diz que Jesus, por amor, elegeu o samaritano desprezado como símbolo de solidariedade. Que Jesus, com amor, retirou o complexo de culpa da mulher equivocada. Com amor. Pelo amor. Olha o senso humanitário de humanidade. Ele cura a estrangeira sírio-fenícia. E de amor estavam repletos seu coração e suas mãos. Olha essa figura, esse símbolo de coração e mãos, quer dizer, o coração se enternece, mas quantas vezes nós não estendemos as mãos? A gente olha tanta criança precisando de tanta coisa. Eu reconheço, eu vejo, mas eu sou incapaz de conseguir alguma coisa para essas crianças. Fazer uma cobertinha de retalho, aprender a fazer tricô, crochê, para colaborar, fazer uma campanha na família, né, para leite, para fraldas, para as necessidades básicas daquele bebê, porque nós temos grandes dificuldades de nos envolvermos com o próximo. Essa dificuldade nossa. Então é por isso que a proposta dos complexos, do olhar para si, é a proposta da nossa irmã Joana de Ângeles. Olhe para as suas feridas. Por que você se isola na depressão e você não une como Jesus o seu coração enternecido e as suas mãos que podem fabricar tantas coisas, que podem fazer tanto pelo outro? Então é assim, meus queridos irmãos, que nós temos Jesus, como nos mostra a nossa irmã Joana de Ângeles nessa lição, como símbolo do amor integral. Então nunca é Jesus crucificado. É Jesus entre nós, sorrindo, amparando as nossas dificuldades, nos intuindo através de seus milhares de benfeitores amigos, para que a gente identifique os nossos complexos, cure as nossas feridas e passamos então a reagir diante da vida com otimismo, com amor, com carinho.
Então, as nossas necessidades, como nos diz nossa irmã Joana de Ângeles, elas são de 3 ordens. É a necessidade do corpo, que a gente precisa cuidar, né, para que ele se mantenha produzindo a energia necessária para a gente tocar a vida. Necessidade da mente, o que é que a mente está produzindo, que tipo de pensamento a mente está produzindo, e as necessidades espirituais do próprio espírito, que está no caminho do progresso. A lei de progresso é para todos, porque ela está atrelada à lei de evolução. E assim, meus queridos, nós terminamos esse trabalho da noite de hoje. Né? Eu agradecendo a vocês todos que me ajudam, né? E eu estudo e me ajudo e trago para vocês da melhor forma que eu posso fazer nesses 40 minutos, que é o que nós temos. Então, uma noite maravilhosa, durmam em paz e tenham uma semana muito gratificante. Que Jesus e sua infinita misericórdia nos encha de amor, de perdão. Amor e perdão. Amor como solução e perdão para curar as enfermidades.